todos bem-vindos a mais um episódio do Elevado. E hoje estamos com o pastor, cara incrível, e eu vou tirar as honras. Oh, que honra poder estar aqui essa noite desfrutando da vida do nosso pastorzão Fábio, o marido da pastora Gláucia e o papai da dona Ana. É ou não é, pastor? É isso aí. Puxa, que honra te receber aqui, cara. Legal, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, Cris, Felipe. É prazer estar aqui conhecendo também esse estúdio, conhecendo vocês. O Cris já conhecia mais, o Felipe conhecendo um pouquinho mais agora. Feliz aí, estamos aí para o que Deus tem para nós essa noite, né? Ou esse dia, né? Ah, da hora, muito bom, muito bom. Pastorzão, e a pergunta que a gente sempre começa aqui com todos os nossos convidados aqui é a mesma. Como começou a vida cristã do pastor Fábio? E aí daí deslancha, a gente já não tem mais a segunda pergunta. Isso aí. Então, vou resumir minha história aqui compartilhando um pouquinho a história da minha família, né? Como a gente se converteu. Nós somos natural de Itaió, Santa Catarina, no Alto Vale aqui. E meu pai perdeu a mãe dele com 3 meses de idade, por complicações do parto. Ele foi criado pelo avô, depois por uma tia, depois por vizinhos. Teve uma vida assim, foi muito bem acolhido, mas não teve uma identidade familiar bem definida. E ele conta que na sua juventude, ele decidiu sair da roça para trabalhar na cidade e buscar um emprego numa oficina, porque ele entendia que se ele trabalhasse numa oficina ele ia poder dirigir um carro, né, colocar o carro para frente, colocar para trás, e ele realizaria o sonho então de dirigir um carro. Não conseguiu emprego em oficina nenhuma, aí tinha uma empresa de pintura na época na cidade, e ele tentou emprego de pintor de casa, e essa empresa de pintura eram 7 irmãos, de uma mesma família. E eles disse, olha, não temos vaga para pintor, mas para colocar vidro nas janelas, antigamente eram uns vidrinhos com uma massinha, né? Sim, amassava, né? Bem antigo. E deram esse emprego para ele. Tinha uma bicicleta e começou a colocar vidro nas casas. E ele foi crescendo, resumindo a história para vocês, ele foi trabalhando com muita excelência, passou 10 anos, ele tinha 11 carros na sua garagem. Aquela empresa de pinturas ele comprou e aquelas pessoas se tornaram funcionários dele. E ele começou a prosperar muito, então ele era muito aguerrido, ele tinha vários ramos de negócio, né? Aí teve uma rede de lojas, 7 lojas, né? Loja de implementos agrícolas, motosserras, publicidade e propaganda na época também, loja de tinta, loja de roupa, ele era muito versátil, né? Era um bom empreendedor. Muito, demais. E aprendeu... Isso que vida, ano? né? 1970? 78, por aí, 79, foi o auge desse pique dele, né? E aí meu pai cresceu muito financeiramente, mas ele não tinha paz. Ele sempre conta que não tinha muita paz. Mas o senhor já tinha nascido nessa época que ele já tinha as empresas? Eu nasci em 1980, então eu nasci no auge do negócio, né? E ele sempre contava pra gente depois que ele não tinha paz, ele dormia sem paz porque ele tinha muito dinheiro, né? E tinha um nível social muito bom, já tinha construído várias casas, tinha frotas de caminhão, tinha carro de automobilismo, tinha grupos de musical que na época só gravava em São Paulo, com 3 discos gravados, então, tipo assim, tudo que botava a mão... Que banda que era? Fazia grupo Rimasson, né? Porque é bem das antigas, né? Bem das antigas. E foi um sucesso na época, porque para Itaió, né? Uma cidade pequena, sempre envolvido em política também. Enfim, resumindo a história para vocês, ele conta que ele deitava à noite e ele passava a noite toda olhando para a luz porque ele não conseguia dormir. Então ele tinha medo da morte e também o que eu vou fazer com o dinheiro amanhã. E se eu perder esse dinheiro? Então ele vivia essa nuance. E aí um amigo dele, para ajudar ele, chegou e disse, Totti era o apelido dele, né? Chegou e disse, Totti, eu tenho uma solução para te trazer essa paz que tu tanto procura. Eu tenho um amigo, né, lá na cidade de São Joaquim, é macumbeiro, e ele vai te ajudar com respostas para ti. E meu pai, resumindo para vocês também, entrou nessa área do espiritismo e ele ficou por 12 anos, né, envolvido em macumbaria e etc, etc. E sempre com a promessa de que uma hora as coisas iam mudar. E ele foi fazendo todos os estágios, né, que eram solicitados para ele fazer, para ele cumprir dentro da macumbaria. E chegou o momento que o pai de santo falou para ele, olha, você tem que ir para o último estágio agora e você vai incorporar o meu espírito, então, e você vai começar a fazer atendimentos. E aí meu pai construiu uma casa, considerada assim uma mansão para a época, e fez um porão já para preparar todo o centro de macumbaria dele ali, para atender as pessoas e assim por diante. E ele tinha marcado o batismo, essa incorporação para o sábado. Na terça-feira, uma vizinha da nossa loja principal, da Matriz, atravessou a rua, uma mulher muito simples, e ela chegou para minha mãe e disse, ô Rose, hoje à noite vai ter uns missionários ali em casa, e eles pregam a palavra de Deus, e queria te convidar, você e o Totti, para ir lá assistir um culto.
E minha mãe disse, tu és doido, ele não vai no negócio de crente nunca, esquece. Não, mas tenta, vai com jeitinho, vai ser bom para vocês, vai ser importante. E ela foi com muito jeitinho, falou com meu pai disse, depois a gente vê isso aí. E ele disse que aquilo pegou no coração dele. E chegou à noite e ele disse para minha mãe, vamos lá fazer um agrado para vizinho, vamos lá ver o que os crentes querem falar e tal. E eu escutei isso e disse, vou junto. E fui junto. E qual a idade que vocês tinham? Eu tinha 13 anos. 12 para 13, isso. Eu, assim, com 8 para 10 anos, eu já roubava, já fumava, já bebia muito. Porque eu tinha uma vida assim, financeira muito confortável, mas eu queria aventura, né? Então eu já vim também crescendo de uma forma totalmente errada, né? Mesmo tendo tudo, mas a minha emoção era ter dinheiro no bolso, mas roubar no mercado, roubar nas lojas, né? Fazer os pequenos assaltos, pequenos furtos, com essa idade, né? Então é uma coisa bem... A minha esposa sempre diz, hoje eu acho que seria um traficante, né? Se Jesus não tivesse te encontrado, porque com essa idade já fazer tudo isso, né? E aí eu fui no culto com eles, terminou o culto, meu pai chega em casa e liga pro pai de santo. Diz, olha, desmarca o evento de sábado aí que eu vou ter um compromisso, eu não tenho como ir. E na outra terça-feira ia ter culto de novo. Eles chamavam de novena. Os missionários usavam esse termo para que se comunicasse melhor, né, com o católico. Catolicismo. Aí chegou na outra terça, o pai, vamos à novena de novo? Meu pai agora convidando minha mãe. E vou junto também. Terminou o culto, né, a novena, meu pai chega para o missionário e diz, seu missionário, o senhor vem aqui? Pergunta para minha esposa se ela notou alguma coisa diferente em mim essa semana. Mas ninguém tinha dito nada que tinha que ser diferente. Olha só, o Espírito Santo já trabalhando. E aí minha mãe olhou assim, olha, eu não percebi nada diferente. Daí disse assim, eu não fumei a semana inteira. Aí minha mãe disse, como não? Tu tá com cigarro no teu bolso? Eu disse, então, tô com a carteira do bolso no bolso, de casa em casa, do escritório no escritório, mas essa semana eu não botei um cigarro na boca, tu nem percebeu. Mas ninguém disse que tinha que parar de fumar. E aí chegou na outra semana, a vizinha veio até lá e desesperada pro meu pai disse, olha, o meu filho tá armado em casa, e ele disse que se os missionários e os crentes, qualquer um botar o pé lá hoje, ele vai matar todo mundo. Ele não quer ninguém na minha casa. E eu tô desesperado, o que eu faço? Aí meu pai disse, não, vamos pra minha casa, não tem problema nenhum. Meu pai tinha uma garagem para 6 carros, tirou os carros lá e começou a fazer culto lá. E ali nós entregamos nossa vida para Jesus, e a partir dali começou uma nova história. Só que cidade pequena, né? A sociedade se revoltou, o prefeito veio lá em casa tentar desfazer, os vereadores vinham, empresários vinham, porque meu pai era, né, para a nossa sociedade, né, sempre participava do alto escalão, e as pessoas ficaram, e na época se converteram, uma época cruel, né? Hoje em dia já é quase como uma modinha, né? Pô, vou na igreja, que legal, mas na época o couro comia. Que loucura, pastor. E como foi o desligamento da parte da macumbaria? Porque isso às vezes complica um pouco. Né? Foi um processo. A gente tinha muita retaliação em dois lados, tanto pro lado da macumbaria, dos amigos, né, que participavam e não aceitavam a conversão dele, então, e o pai de santo em cima direto, que nós vamos te trazer de volta, então existia uma guerra espiritual muito grande, e a família, por outro lado, que se afastou totalmente também, né. Então, a minha mãe recebeu uma carta dos irmãos, destituindo ela da família, né, porque ela tinha se tornado pé de chinelo, crente. Então foi uma época bem, bem cruel. A gente levou 7 anos para a família começar a voltar a se relacionar com a gente, e graças a Deus depois alguns aceitando Jesus e tendo a vida. Nesse ambiente interior é pior ainda, né, pastor? Todo mundo conhece todo mundo. Tradicional, todo mundo, né? Exatamente. Então você imagina, você está numa sociedade, meu pai era presidente de vários clubes, ele começou a entregar porque era uma fase, meu pai entendeu o seguinte, eu preciso entregar minha vida para Jesus totalmente, então ele não conseguia, na mente dele, conduzir algumas coisas que ele poderia ter conduzido normalmente, sendo cristão, né? Ele tinha que fazer uma ruptura total, que foi uma transformação. Para ser transformado, porque ele precisava romper. Precisava ser radical para. Com algumas amizades que eram pessoas legais, mas não faziam mais parte do propósito. E as pessoas não entendiam isso. Poxa, até ontem tu era bom, hoje tu não serve mais. Então foi um processo bem, bem difícil, assim. A resgatar tudo isso depois foi bem trabalhoso. Até porque ele era muito ativo na sociedade, né? Muito ativo. Então você se afastar, né? Romper. Mas a gente celebra por cada etapa que a gente venceu. A gente precisou realmente sair, se afastar, romper, radicalizar a certo ponto, né, para conseguir vencer. Né? Hoje a gente olha, com a maturidade que a gente tem, a gente faria muitas coisas diferentes. Mas para a época, aquilo era extremamente necessário. Romper com muitas coisas.
e de certa forma também se tornou um testemunho. Mesmo as pessoas não entendendo aquele momento, se tornou um testemunho também para fortificar na fé daqueles que posteriormente iriam também aceitar a Cristo. Exatamente. Inclusive, quando ele, depois já de um tempo de fé, eles convidavam ele para dar o testemunho, e era engraçado, as pessoas queriam que ele contasse a história da macumbaria. E ele dizia, não, gente, eu quero contar o que Jesus fez. O passado não interessa mais. Daí as pessoas curiosas, como é que era feito? Não, eu não vou falar porque Deus nem me permite. Eu quero contar o que aconteceu a partir dali. E realmente foi uma mudança, porque toda a nossa casa se entregou para Jesus, né? Eu, meus 2 irmãos, meu pai e minha mãe. Então foi uma conversão genuína mesmo, assim, toda a casa, entende? Na época que você tirava a televisão dentro de casa, mal e mal ouvia um rádio, entende? Era uma ruptura total, né? Que congregação eram os missionários? Assembleia mesmo ou não? Não, eles eram é conhecido como Santas Missões da Fé Milagrosa, é a Igreja Universal Apóstolo do Senhor. Nossa, Deus. Ele era um missionário com uma visão de missionário mesmo, né? Eu lembro que ele era instrutor de fumo e renunciou à vida dele na época, que o instrutor ganhava muito bem, né? E Deus chamou ele para a obra, e ele tinha uma habilidade muito, muito incrível, assim, como missionário, de alcançar. A gente é muito grato a Deus pela vida dele, pela paciência, né? Você imagina, aí a gente se converteu, mas era cheio, meu pai era muito teimoso, então cheio de razão, então era uma desconstrução, né? A gente ficou praticamente 2 anos nessa igreja, e depois migramos para a Assembleia de Deus, né? Aí eu fiquei na Assembleia de Deus por 25 anos, né? Hoje estou 9 anos na RV, mas fiquei 25 anos lá. Tá, e aí agora vamos fazer um link dessa conversão para a sua ida para a igreja e o seu chamado, não digo pastoral de início, mas o seu chamado, como foi essa mudança na sua vida, pastor, indo para a igreja, que era um delinquente antes, né? Sim. O que o senhor... Eu vou falar para vocês, meu pai sempre me inspirou demais, por esse lado empreendedor dele, né? Então, não deu certo aqui, faz lá, não deu certo lá, vai para lá. E por incrível que pareça, meu pai tirava 3 carros 0 km por vez, cada vez que ele ia numa agência. Então eu cresci assim. Na conversão, meu pai começou a entender que ele precisava fazer negócios corretos. E muitos dos negócios que ele fazia era enganando um aqui, o outro lá. E de repente o evangelho começou a confrontar. E nesse confronto, ele começa a ter, peraí, eu não posso mais fazer dessa forma. Não é desse jeito. E o coração dele começou a se voltar tanto para a obra que o empreendedorismo financeiro, vamos assim dizer, começou ficando em segundo plano. E aí começou uma decadência financeira também. E aí chegou um ponto, fecha uma loja, fecha outra. Só que cada vez que ele fechava uma loja, era engraçado, porque a gente percebia que ele criava mais raízes em Deus. Ele se aprofundava em Deus. Então, cada vez que ele se desligava de um empreendimento que desocupava um pouco, ele se enraizava aqui. Então, ele foi se dedicando dessa forma. Só que chegou uma fase da nossa vida que meu pai tinha um Corcel 1, já não tínhamos mais carros 0 km fazia tempo, já nem carros mais seminovos tínhamos. A crise pegou de uma forma absurda. E ele tinha um Corcel 1 e ele tinha montado um centro de recuperação de alcoólatras. Porque, na época, ele não suportava bêbado, por mais que ele bebia a bebida social dele, né? Mas ele não gostava de bêbado. Então, nos bailões que a banda dele ia tocar, ele tocava os caras do salão, mandava embora, chutava. E agora ele entendeu que ele precisava amar essas pessoas e ajudar elas a vencer. Então, ele montou essa casa de recuperação. E era lindo ver meu pai assim. Nós saímos de noite, eu e meus irmãos com meu pai, com o Corcel 1, nós tínhamos uma Pampa também, não sei se vocês lembram da época da Pampinha, né? Aí nós íamos nos lixos da cidade, e agora imagina, aquele empresário com seus filhos, nós íamos catar papelão nas lixeiras para ajudar financeiramente, porque nós bancávamos a casa, né? Que sozinho nós não dávamos conta. Tinha pouco subsídio do município. Então a gente catava os papelão, ia nas lixeiras, retirava, outras famílias já guardavam para a gente passava. Depois ali ia na ponte, buscava os moradores de rua debaixo da ponte, levava para dar banho, cortar cabelo, fazer barba, e essa era a nossa vida, né? Então, e aí eu vivenciei isso com meu pai, que eu queria uma paixão, sabe? Por essa vida mais missionária, eu tenho, meu coração ele queima muito por isso, sabe? É uma coisa que o ser humano, né? E eu me tornei como, eu estava numa palestra esses dias, e a pessoa me definiu como soft skills, uma pessoa de relacionamento, né? E é o que Deus me deu como dom e talento, de me relacionar com as pessoas. E a partir daí eu comecei já, 13 anos me converti, com 15 eu já entrei na liderança da juventude, e a partir dali, sempre na liderança, já são quase 30 anos envolvido com liderança de jovens, sempre foi minha paixão,
ajudar a trabalhar nisso aí. E aí eu comecei a me envolver diretamente na igreja. E com 15 anos eu tive a primeira oportunidade de trazer uma palavra, né, na igreja. E foi interessante, porque o pastor, não era comum dar oportunidade para um jovem assim. Eu pedi o blazer emprestado do pastor na época, eu não tinha ainda, né? E ele falou, olha, hoje nós vamos ouvir um testemunho pelo irmão Fábio. E eu passei a semana escrevendo um monte de coisa. Só que quando eu cheguei lá, eu fiquei muito nervoso. E na época, os púlpitos da igreja, eles eram de madeira. Eles tinham um trilho de tecido, assim, que eles iam de baixo em cima, né? E eu apoiado ali, quando chegou para me falar, eu apoiei a mão e eu comecei a tremer tanto de nervoso, eu comecei a falar, e eu terminei nervoso, o púlpito começou a tremer, e aí a igreja começou a glorificar, mas é que eu estava nervoso, e essa perna começou a pular. Quando essa pulou, eu joguei o peso em cima dela, começou a pular outra. E os pastores sentavam todos atrás nas cadeiras. Sim. E o pastor achou que eu estava ficando cheio do Espírito Santo, começou a falar a língua estranha, e como diz o pentecostal, né, pegou fogo na coivara. Né? E aí começou a glorificação e tal, e eu só querendo me equilibrar. Terminou, o povo deu uma acalmada, eu comecei a falar com a igreja, só que as pessoas ficavam me olhando e ninguém dava glória a Deus. E na Assembleia de Deus, sempre brincando, o nosso retorno era glória a Deus. Se o cara dava glória a Deus lá, a mensagem estava chegando e estava sendo compreendida. E ninguém dizia nada. Estava recebendo, só que ninguém dizia nada. E eu nervoso, né? Terminei, eu saí arrasado. Eu fui pro púlpito, dobrei o joelho e disse, pro banco, dobrei o joelho e disse, Deus, eu desci já dobrando o joelho. Disse, Deus, eu nunca mais subo no púlpito. Que vergonha, Deus. Não entenderam nada do que eu falei, Senhor. Eu pedi pro Senhor uma palavra, eu queria ser usado, Deus. E resumindo, terminou o culto, eu arrasado. Quando eu chego na porta da igreja, uma irmã me esperando, eu disse, irmão Fábio, essa palavra foi toda para mim. Como Deus te usou. Quando ela disse aquilo, meu coração acelerou. Eu disse, então isso é ser usado por Deus. Deus me usou? Sério, irmã? Deus me usou? Sim, Deus te usou muito comigo. Eu fiquei muito feliz. Quando eu desço, tinha 3 degraus da escadinha, desci. O outro irmão Fábio, essa palavra foi toda para mim. Deus falou comigo. Eu fui para casa muito feliz. Eu fui feliz. Eu deitava na cama, eu lembro como hoje. Dizia, meu Deus, Senhor, então é isso. Isso que é ser usado por ti. As pessoas entenderam a mensagem. E eu fui muito feliz. Dormi, outro dia pela manhã acordei, fui para a empresa. Aí fui falar com um dos nossos funcionários, que era o Paulinho, que congregava com a gente. Só Paulinho, você teve no culto ontem? Ele disse, não, ontem eu não tive. Esse rapaz, tem que te contar uma coisa. Disse, o que foi? Não é que Deus me usou? Aí ele olhou para mim, mas se Deus usou uma jumenta, por que não te usaria? Né? Aí começamos a rir, mas a partir dali eu senti o prazer de ser usado por Deus e a partir daí então eu tive uma vida, decidi, né? Ter uma vida totalmente na dependência da vontade de Deus. Então hoje para mim a minha vida é isso. Eu vinha para cá orando, Senhor, o que o Senhor tem daqui para frente? Aonde nós vamos chegar? O que o Senhor quer fazer? Torna clara a visão para mim. Entende? Todos os dias eu caminho dessa forma. Eu saio de casa para o trabalho de Deus. O que a gente vai fazer hoje? O que o Senhor quer falar hoje? Esses dias o Senhor disse para mim, diga bom dia hoje. Aí saí 7 horas da manhã e aí foi uma experiência incrível, porque tem pessoas que quando você diz bom dia, elas tomam um susto. Outras olhavam assim, tipo, vem cá, eu te conheço? Por que tu tá falando comigo? O dia nem tá tão bom assim. Só se for pra ti. Né? Então, assim, a reação das pessoas por um bom dia. E eu percebi que Deus quis ministrar, me ensinar algumas coisas, né? Mas ministrar na vida de muitas pessoas ali também. Então, é um caminho assim. E aí, a partir daí, me entreguei e comecei a me envolver com liderança e até hoje não paro. Eu sou da época, assim, de fazer congresso de jovens, onde a gente... Itaió é uma cidade pequena. A gente fez um congresso de jovens lá com 29 ônibus de fora e 5 vans. Até hoje eu lembro disso, entende? Era muita gente. Em termos de Assembleia de Deus, ele era o maior congresso de jovens do estado, né? Uma cidade tão pequena que trazia tanta gente. Então a gente ia para os matos tirar lenha para fazer o churrasco, ganhava os boi, nós ia ajudar a matar os boi, para assar a carne, entende? Os irmãos se reuniam, todo mundo, almoço gratuito para todo mundo. Buscar banco, cadeira nas escolas para lotar o ginásio, né, para caber todo mundo. E assim, minha vida foi em cima de caminhão, caçamba, buscando coisa, puxando, fazendo acontecer. É isso aí. Oh, que massa, né? A vida missionária desde o começo. Aliás, e é isso hoje, Cris, que eu entendo muito, que essa geração precisa de experiência. Entende? Hoje nós temos uma geração que a experiência dela é o culto. Entende? E fora da igreja tem uma experiência absurda que eles podem alcançar e conquistar. Né? As vidas que estão lá fora, não só isso, a experiência de tu te entregar, entende? Não ter tempo ruim. Cara, vai ter que virar a noite. A gente virava a noite descascando batatinha para fazer a maionese do domingo para a conferência.
Não sabia nem descascar direito, tirava mais batata do que a casca, né? Mas estava junto, todo mundo pegando junto, cansado, moído, mas aquela sensação de, cara, dever cumprido, cara. Jesus batizou tanto o Espírito Santo, tantas vidas se renderam e é isso aí, entende? Então, não tinha preço. Eu cresci assim, fui muito bem ensinado pelos meus pastores da época, meus líderes investiram muito, perceberam que Deus tinha um propósito específico, né? O meu irmão mais velho partiu para o louvor, então ele é cantor, né? Hoje ele está mais do lado pastoral, ele é um pastor, né, aqui em Porto Belo, mas ele cantou por muitos anos. O mais novo é músico exímio, ele toca todo tipo de instrumento, é maestro, dá aula, né, nas igrejas da região lá, e é isso aí. Minha mãe evangeliza como nunca, né? Conta as experiências dela, cada vez que eu falo, filho, hoje Jesus fez isso, filho, ela liga, né, no bombeiro, pois não, não, só estou ligando para fazer uma oração para vocês, gerente de banco, o senhor tem só um minutinho, só estou ligando para te abençoar, deixa eu orar por ti. Ela faz isso, entende? Quando as pessoas, né, na época do telefone, eu lembro que ligavam, e às vezes ligavam por engano, né? Aí então ligava, atendia, boa noite, da onde? Aqui é da casa da Residência Ruim no Peixe, do Tote. Desculpa, foi engano. Eu disse, não é engano, Jesus te ama. E, entende? Sempre ligado. Assim, aproveitava toda a oportunidade. Demais. Minha mãe assim, mãe, onde é que a senhora está hoje? Esses dias fui em Itaió visitá-la. Filha, a mãe já vai chegar em casa, a mãe está aqui numa reunião com o prefeito. Você é sério, mãe? O que deu? Rua? O que deu de problema? Não, eu vim hoje trazer o devocional e orar por ele. Amém, mãe? Segue o flow aí, é isso aí. Então é assim, ela é muito apaixonada. E o episódio do banco, então, agora do o último. banco agora, recentemente, ela foi no banco e a atendente do caixa lá fora, ela percebeu que estava muito, muito ríspida, muito estúpida, né? Muito grossa com todo mundo. E aí minha mãe começou a ficar meio revoltada de ver o jeito que ela atendia, né? E a minha mãe foi saindo do sério. E minha mãe não é de sair do sério. E quando chegou a vez da minha mãe, a mulher continuou grossa. E aquilo irritou minha mãe mais ainda. Minha mãe não via a hora de sair. Minha mãe resolveu que tinha para resolver, pegou e saiu. Quando saiu, minha mãe foi pensando, meu Deus, que mulher azeda. E na hora o Espírito Santo disse, tu falasse com ela? Não. Tu perguntou para ela como está o dia dela? Não. Minha mãe saiu dali, comprou um vaso de flor e voltou lá. Voltou lá e disse, senhora, com licença, eu queria te dar essa flor aqui, dizer que Jesus te ama e queria te dar um abraço. A mulher começou a chorar e disse, como eu precisava disso, eu nunca recebi uma flor assim. Então, cara, é isso, a nossa vida é muito isso. Então o senhor tem por quem puxar. Tem. Meu pai é esse lado assim, de paixão pelas almas, e minha mãe não é diferente, entendeu? Não é diferente. Às vezes eu ligava para ela, mãe, o que a senhora está fazendo agora? Filho, hoje eu vim limpar os bancos da igreja, porque eu gosto de orar em cima de cada um. Porque vai sentar alguém ali que precisa de uma palavra. Então eu venho orar aqui, eu venho limpar os bancos por isso. E é isso. Esse é o reino que a gente vive. E eu sou apaixonado por isso. E é lindo, né? O Cris conhece um pouco da minha filha, de ver como é geracional, entende? Minha filha hoje levanta 5h30 da manhã para fazer devocional todos os dias. Tem 14 anos, eu nunca pedi isso para ela. Minha esposa nunca pediu. E ela tem uma disciplina de orar, de estudar, de ler, que encanta a gente, sabe? Então não tem como dar errado. O Espírito Santo simplesmente a convenceu. A Aninha é uma graça, cara. A Ana é uma graça. E a gente está num tempo que falam tanto de uma geração que está complicada, um tempo que o mundo, o que vai ser dessa futura geração, porque está assim, está assado, e a gente vê. É Ana? Uhum. Ana. Vou te falar, da geração da minha filha eu fico tranquilo. Porque a gente criou ela para isso, entende? A gente entendeu desde cedo. Então, ela se move no profético muito, e é interessante. Isso não é de agora, né? Com 5 anos de idade, a gente ensinou ela que ela tinha que levantar e arrumar a cama dela todos os dias. A partir dos 5 anos. Primeiro ofício, ensinando ela. E minha filha hoje com 14, já desde os 12 anos, ela faz tudo. Ela sabe lavar roupa, sabe cozinhar, sabe limpar uma casa. Por que tudo isso tem acontecido, Felipe? Porque a gente entende que a gente criou ela para as nações. A gente sabe que ela não vai ficar com a gente muito tempo. Deus tem preparado ela para seguir voos e voos altos. É tudo que a gente sonha de ver, né? Então ela tem uma dedicação intensa. E na igreja a gente trabalha muito no profético, com desenhos proféticos. E ela teve essa habilidade. E não é de fazer desenhos perfeitos, né? Mas de desenhar aquilo que o Espírito Santo está trazendo ao coração para... E aí esses dias eu pedi, filho, como é que foi? Como é que tá essa experiência? E ela me compartilhou 2 experiências. Pai, esses dias Deus mandou eu fazer um desenho de uma mulher com um vestido vermelho
E no canto uma bandeira da França. E eu desenhei, eu fui para a igreja com esse desenho. E ela disse que ela chegou na igreja e disse, Senhor, para quem é isso? E ela começou, se é vestido vermelho, deve ser alguém de vermelho. E de repente ela identifica uma mulher de vermelho. E ela vai até aquela mulher e ela diz assim, senhora, com licença, eu sou aqui da igreja, eu faço desenhos proféticos, dirigido pelo Espírito Santo. Eu não sei o que a senhora tem buscado, mas hoje Deus mandou fazer um desenho de uma pessoa de vermelho. E você é a única que está de vermelho aqui, então eu entendi que é para você esse desenho. Só que Deus mandou desenhar a bandeira da França, e isso eu não entendi. Faz sentido para a senhora? Ela começou a chorar, disse, hoje eu vim buscar uma resposta de Deus, porque eu estou para mudar para a França e eu queria saber se era para mim mesmo. Né? Então, tipo assim, 14 anos, né? Ela estava com 13, agora está com 14, quando foi isso. Outro, ela desenhou uma pessoa com roupa de bombeiro. E ela foi numa pessoa aleatória e disse, olha, e ela entendeu que era para aquela pessoa, né? É só, olha, Deus desenhei um bombeiro aqui e Deus liberou isso. Não sei se faz sentido para você. Disse, olha, me formei essa semana como bombeiro comunitário. Entende? E aí fez todo sentido que ela liberou. Então, cara, a gente, né, de alguma forma, a gente ouve as pessoas culpando essa geração. Mas eu acho que a geração anterior deixou a desejar na criação, na formação. Entende? Porque eles são aquilo que eles recebem. Então, assim, a gente decidiu, né, minha esposa tem um papel... eu até me emociono, extremamente fundamental. Minha esposa sempre foi muito regrada sobre ensinar e disciplinar, porque eu sempre estive muito fora, viajando ou trabalhando, né, para prover, e minha esposa é aquela pessoa que ela sempre diz, Fábio, ela trabalha fora, né, trabalha só 20 horas por semana, e ela disse, eu não abro mão desse tempo de ficar com a nossa filha e dar a educação que ela precisa. Então, minha esposa está sempre muito em cima, cuidando, né, acompanhando, então tem uma parte fundamental nessa questão. E a vivência missionária, eu fazia muitos projetos missionários com jovens na época, que a gente chamava 2 Suas Férias para Cristo. Então eu separava no mês de janeiro e de julho nas férias, 50 jovens que se doavam por uma semana, e nós íamos para cidades de pequeno porte, de 5.000 pessoas no máximo, habitantes, e a gente fazia um impacto evangelístico de uma semana, e a Ana Júlia sempre junto. Então, tenho vídeos no YouTube, inclusive, dela falando assim, ela dizia, eu amo ir pro doido porque a gente evangeliza, a gente leva a palavra, e ela, tipo assim, com 5, 6 aninhos falando isso, entende? Então, ela cresceu nesse meio, ela cresceu fazendo isso. Eu lembro que o jovem saiu evangelizar, disse, pai, hoje eu quero sair evangelizar também. Então, ela levava um folhetinho, entrava numa casa, dava um folhetinho, e ela vinha, pai, já deu, já posso ir agora porque eu já evangelizei. Mas ela tinha a percepção daquilo, entende? Então, nos momentos de oração, quando a gente via ela botando as mãozinhas dela também, ela cresceu no meio profético, entende? Então, a nossa vida virou isso. Não tem, né? Passou da avó pro pai, do pai para... É isso. Então, não tem. A gente quebrou, né, uma maldição, vamos assim dizer, né, geracional, né, uma herança maldita, que eu costumo dizer, não uma maldição hereditária, mas assim, uma herança maldita, porque vem vindo, né, naturalmente. Né, a gente nem condena nossos avós, porque eles também receberam isso, né? Mas... através de nós vamos ter um ciclo. Né? Inclusive, minha mãe tem uma irmã que é freira, ela é madre, né, superior, né? E é uma das pessoas, claro, que ficou revoltada na época, né, por ser o exemplo da família. Né? E hoje, quando ela vai a Taió, ela vai no culto com a minha mãe, assiste culto, tudo, continua freira, e é isso aí. Que massa. Então, é isso. Que da hora. A família, depois de anos, ela começou a ligar, pedir oração, teve essa percepção. A madrasta do meu pai é uma mulher muito resistente, então ela estava no hospital passando bem mal, chamaram meu pai e disse, olha, tem que vir com pressa porque ela não vai passar de algumas horinhas. Então meu pai tentou chegar, mas quando chegou ela já tinha falecido. Só que quando ela faleceu, meu pai chegou, quem deu notícia foi o missionário da igreja. E recente tinha entrado do ar. E ela disse assim, ó, se for o Jesus do Tote, eu quero. E ela entregou a vida para Jesus ali. Então, assim, minha avó da mesma forma, entende? Então, é isso aí. Sim. E dentro dessa que já fervia no Senhor esse chamado, apaixonado pelo Senhor, né, por Deus, quando foi o teu chamado para pastor? Como pode nos falar isso? Porque muitas pessoas têm essa dúvida, né? Uau, eu sei que eu tenho um chamado, mas eu não sei quando vai ser ou como vai ser. Como o senhor pode... Eu não vou te dizer que eu não almejava isso, né? Porque a chama pela por ser um obreiro na casa do Senhor já veio cedo para mim, entende? Então, sim, eu posso dizer que eu sempre almejei. Só que o título veio muitos anos depois das pessoas me reconhecerem como pastor.
né? Porque daí tem toda cada igreja tem um sistema, né? Então a igreja que eu participava, ela tinha tantos anos para diácono, tantos anos vai a presbítero, depois tantos anos evangelista, depois tantos anos a pastor. Então, quando eu fui ordenado, na verdade, já na Reviver, né, eu saí da Assembleia de Deus como evangelista. No ano que eu ia ser ordenado pastor, foi a minha mudança. Mas já todo mundo já considerava, porque a gente já dirigia a igreja há muitos anos, né? Então já tinha essa percepção. Então eu entendo que o ministério pastoral, não só pastoral, como evangelista, profeta, mestre, apóstolo, você já é reconhecido naturalmente, né? Pelo teu comportamento, pelas suas atitudes, né? Embora eu sempre achei mais evangelista e apóstolo do que pastor, mas tem o lado pastorzão aí. Tem sim. Mas foi dessa forma, assim, naturalmente. E o senhor começou cuidando de alguma igreja? Como foi essa... O senhor chegou a sair de Taió para cuidar de alguma igreja? Então, aí vem o chamado, que é um outro processo, né? Bem interessante também. Meu pai tinha recém-partido, né? Para vocês entenderem um pouco do contexto. Meu pai passou por um infarto e isso foi aí fez uma cirurgia no mês de dezembro, e aí no mês de abril ele teve um novo infarto, e aí mandaram chamar a família, que ele não estava bem e tal. Daí desci da fábrica onde eu trabalhava e colocamos ele uma UTI móvel que ia ser transferido. A UTI móvel estavam arrumando ele estava sentado, eles estavam medicando ele, preparando para transferir. Aí estava minha mãe, eu e meus 2 irmãos pro lado de fora da ambulância, observando. De repente, quando foi para fechar a porta, ele abriu um sorriso, levantou os braços e disse: olha, não se preocupem, porque eu já estou vendo Deus. E ali, com 56 anos, ele partiu, né? Começou a agonizar, infartar novamente, não resistiu e partiu para estar com o Senhor. E aí eu trabalhava numa fábrica de papelão nessa época, né? E o vice-presidente, que é o genro do dono, a gente tinha uma amizade muito grande, e eu estava trabalhando fazia 3 meses nessa empresa. Na ausência do meu pai, se tornou uma figura muito importante para mim, uma figura paterna, né? Então, um cara que me ajudou muito, né, nos momentos de crise, porque por mais que eu aceitei a morte do meu pai, mas a ausência dele me causou lacunas absurdas, porque a minha referência tinha desaparecido, né? Aquela pessoa que eu me inspirava. E esse cara era muito inspirador também. Então, peguei nele uma figura paterna e comecei a trabalhar na parte de recursos humanos e passei a assessorar ele também na direção da empresa, e ele era o presidente da associação empresarial do município na época, comecei a auxiliar ele também. Então eu passei uma época de ser viciado em trabalhar. Hoje eu luto contra isso ainda, porque para mim ficar 24 horas trabalhando é natural, é da minha natureza, eu gosto de ir até o fim das coisas. Hoje eu cuido um pouco mais, porque eu passei por um burnout uns anos atrás, então isso prejudicou um pouco. Hoje eu desacelerei um pouco esse lado, né? E, cara, com família, esposa, filha, também eu tenho um equilíbrio maior. Mas na época eu trabalhando com ele, eu fiquei 3 anos, e ele era presidente da igreja luterana, uma igreja mais conservadora, tradicional. E trabalhando, feliz da vida e tal, mas Deus começou a ministrar que tinha um chamado na minha vida. E eu, por origem do meu pai, eu queria muito ser político. E eu comecei a trabalhar a ideia de cair na política com tudo. Então eu já assessorava candidatos, eu já era envolvido no meio político, eu fazia parte de executiva de partido, mas nunca tinha sido candidato. Eu desejei ser candidato, e aí eu fui falar com Deus, porque eu queria uma resposta. E Deus não deixava claro a resposta para mim. E eu lembro que teve um ano ali que eu estava com 20 anos, eu queria casar, e meu pai disse assim: olha, ou tu vai ser candidato ou tu vai casar, né? Isso antes do meu pai morrer agora, voltando um pouquinho. Ou tu vai ser candidato ou tu vai casar, que as duas coisas financeiramente a gente não vai conseguir. Aí eu decidi casar, porque eu pensei, 4 anos vem política de novo, e pode ser que ela não espera 4 anos, então eu vou casar agora, depois eu saio de candidato, garanto, né? E foi o que fiz. Aí fui trabalhar de assessor do prefeito na época, e o prefeito dizia: olha, tu é nosso candidato da próxima eleição, e vai para cima e tal. Eu comecei a fazer tudo quanto é curso político, me envolver no marketing, enfim. Só que eu queria ouvir Deus falar, e um dia eu dou uma de doido, eu era líder de jovens da Assembleia de Deus, e nós íamos fazer um movimento na praça, e eu reuni ali umas 200 pessoas na Praça do Taió, que para Taió era um bom número. E eu convidei na época o Luiz Henrique da Silveira, que era governador de Santa Catarina, já faleceu há alguns anos. Mas da onde que um governador de estado vai vir, né, num culto da Assembleia de Deus num domingo à tarde? 3 horas da tarde o helicóptero sobrevoa e o camarada veio para o culto. Ele tinha uma agenda na região, aproveitou e veio. Eu não senti minhas pernas. Para mim ali era uma resposta das mais incríveis possíveis.
Ele subiu e citava o Salmo número 15, que era o padrão dele. Enquanto ele falava o Salmo 15, eu olhava e eu contava os meus votos. Pô, ali, aquela família já tá certo, lá eu preciso acertar um pouquinho, aquela tá meio ruinzinha, eu vou ter que chegar mais, aquela não tem jeito, e eu ali fazendo minhas contas, e feliz com a resposta de Deus. Esse é o caminho, vamos embora. Ele foi embora, fui levar o pregador da noite pro hotel. Quando eu fui buscar ele, não sabia de nada, era o voto meu e da minha esposa. Quando eu fui pegar ele no hotel, eu disse, vamos, ele disse, vamos, não, senta aí que eu vou te falar tudo que Deus está mandando te falar. Então, naquele momento, tudo que eu sonhava, que era o ápice da minha história, ter o cara do meu lado, ao meu convite, Deus estava dizendo, isso não é nada diante do que eu tenho para ti, eu tenho um chamado para a obra. Tu tens um chamado pastoral, filho. Ministério da Palavra. Você tinha construído uma mente, o senhor... Tudo. Deus disse assim, ó, cara, só que isso aqui estava palpável, isso aqui não estava, então era desafiador, né? E aí eu tentei negociar com Deus, e eu lembro que a minha última tentativa, né, que daí estava chegando perto da convenção do partido, para homologar o nome, e eu fui para uma oração e disse, Deus, fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, durante a semana eu trabalho na administração, e final de semana o senhor me manda pregar onde o senhor quiser. No Amazonas, onde o senhor quiser. Na época a gente falava muito dos missionários, me manda para lá. Só que com Deus não tem barganha, com Deus tem propósito. E aí Deus não é negociável. Esse cara tem um chamado ponto final. Então aí eu renunciei à parte da vida política. Até hoje eu luto contra isso, que é uma coisa que ainda me mexe, eu gosto. Eu acompanho tudo das eleições e ponta a ponta eu monitoro, ainda tem essa pressão, né? Mas aí, voltando agora já, meu pai então partiu, eu estava nessa fábrica de papelão, passou 10 anos essa profecia, tá? Que Deus tinha um chamado na minha vida, passou 10 anos. E eu estou agora conversando com Deus e eu trabalho nessa fábrica, e a fábrica trabalha 24 horas por dia, e eu fui visitar o turno da madrugada, eram 4 turnos, e era 2 da manhã, a parte de cima da fábrica, os funcionários ficavam lá embaixo, e eu comecei a andar, olhar, e eu disse assim, ó Deus, o que eu estou fazendo aqui? Já faziam 3 anos que eu estava lá. Há 10 anos atrás, o Senhor disse que eu tinha um chamado. E eu estou aqui, numa fábrica de papelão, como gestor de pessoas, não estou entendendo. E na hora dele disse assim, tu não entendi hoje, mas tu entenderás amanhã. E eu comecei a chorar sozinho e saí. Deu uns 2, 3 meses. Saímos um culto, eu e minha esposa. Fomos para casa, de repente um casal veio nos visitar, primeira vez lá em casa, nós não nos conhecíamos direito. E esse casal, era meia-noite, eles foram tomados por Deus. E durante 3 horas, ininterruptas, 3 horas, Deus falou cara a cara comigo e com a minha esposa. E Deus começou a dizer, filho, hoje eu te chamo para a minha obra e eu não te chamo mais. É a última vez que eu falo contigo sobre isso. E quando Deus falava ali, eu vi que o negócio era sério, que dependia de mim, que Deus já estava me esperando, eu não tinha tomado coragem. E quando Deus disse assim, Felipe, eu na hora em pensamento, eu disse, tá, mas eu vou comer o quê? Como eu vou largar tudo? Eu sei o quanto eu ganho, eu sei onde eu estou. E aí Deus respondeu assim na hora, filho, eu vou cuidar de tudo, não vai te faltar nada. Minha esposa em pensamento me conta depois que ela disse, Senhor, e a nossa herança, estamos 10 anos casados e não geramos filhos. Onde está a nossa herança? Senhor? Todo tipo de exame a gente já tinha feito, não constava nada de errado, mas a gente não gerava. E Deus disse, a partir do momento que vocês tomarem a decisão, eu vou dar a herança que vocês tanto querem. Aí choramos muito, os profetas foram embora, a gente ficou e não tomamos a decisão, porque era muito difícil. Era a razão e a emoção espiritual ali brigando. Chegou domingo, a gente foi para o culto, a gente chorava muito, porque era muito forte que a gente tinha vivenciado a clareza de Deus. Eu lembro que o pastor da igreja me chamou para fazer uma oração no final do culto, para orar pela igreja. Eu fui obrigado a abrir meu coração e disse, igreja, eu preciso que vocês orem por nós. Eu preciso tomar uma decisão muito difícil. A igreja orou por nós e nós fomos para casa inconsoláveis, sem dizer nada para ninguém. E eu lembro como hoje, sentado no sofá, minha esposa encostada na parede em casa, ela olha e disse assim, Fábio, não tem mais como. A gente precisa se entregar para Deus totalmente. Aí, chorando, nós entramos no quarto, a gente, de uma forma muito simples, fechou a porta do quarto, a gente dobrou o joelho na beirada da cama, a gente deu as mãos, e a nossa oração foi essa, Senhor, a partir de hoje, nós somos totalmente Deus. Faz como tu queres e nos leva aonde tu queres. Amém. Domingo. Segunda-feira chego na empresa, diretora financeira, Fábio, tá tudo bem contigo? Me veio um nó de choro, eu peguei isso aí. Porque era muito forte as experiências que nós estávamos tendo naquele final de semana. Terça-feira, esse vice-presidente da empresa me chamou para uma reunião e falou, a gente adquiriu mais uma indústria agora
E aí começou a falar assim, ó, tudo que a gente sonhou para ti no grupo, né? A gente tem muitos sonhos para ti aqui dentro. Começou a me botar uma proposta assim que... Isso deve ser, mas como? Ontem eu renunciei tudo e agora tá vindo uma proposta melhor do que eu já vivo? Como é que eu vou explicar para ele que Deus falou comigo? Aí ele me fez uma proposta lá, eu disse, eu posso te dar uma resposta até amanhã? Daí ele deu uma risada, tipo assim, tá, tudo bem, né? Tipo assim, o que ele quer, né? Só que naquele mesmo dia à noite, né, eu lembro como hoje nós tínhamos uma reunião no posto da Polícia Rodoviária Estadual, que ele patrocinava um programa chamado Cidadão do Trânsito com as escolas. E nós tínhamos uma reunião com o comando da polícia lá em Itaió. E estava eu e ele nessa reunião. Terminou a reunião, ele chegou pro comandante e disse assim, ó, você teria uma sala que eu posso ocupar, que eu preciso conversar com o Fábio um pouco? Eu, estranho. Ele, sim. Aí fomos à sala do comandante, só eu e ele. Entramos na sala, e deu um tapa na minha perna e disse, o que está acontecendo contigo? Quando ele disse assim, já veio um nó de choro, meus olhos lacrimejaram, e eu pensei, agora tudo ao lado, eu vou ter que explicar para ele que Deus falou comigo. Mas como que ele vai entender? Quando eu pensei isso, Felipe e Cris, na hora, ele olha para mim e diz assim, ó, se Deus está te chamando para a obra dele, larga tudo e vai hoje, porque eu não sou concorrente de Deus. Assim, ó, exatamente na lata. Nessas palavras. Eu caí num choro, cara, ele começou a chorar, o Sandro, eu começamos a chorar, disse, Sandro, exatamente isso. Eu não aguento mais. Deus está nos chamando e eu preciso sair. Só que tu entende que é sair pro obscuro, sem saber onde que eu ia e como eu ia comer. E a minha preocupação era prover o sustento para minha esposa. Ele disse, é isso mesmo, Fabiano. Então é o seguinte, tu dá os 30 dias na empresa, tu estás liberado, e a partir de hoje, onde você e sua família forem, eu e minha família vamos sustentar vocês para fazer essa obra. E na hora o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido, eu cuido de tudo, não vai te faltar nada. E ele falou quanto nós ganharíamos. Era bem menos do que eu ganhava na empresa, mas era o suficiente para a gente viver. Saí dali, fui pro carro, contei para minha esposa, dei os 30 dias na empresa. Quando encerro os 30 dias, cheguei em casa e minha esposa me aguardando, ele disse, tem um documento aqui para ti. Fui olhar, tava grávida. E tá aí a nossa filha, fazem 15 anos, 14 ela tem, Ana. 15, que nasceu na Júlia. E aí nasce a Ana Júlia. E aí agora não tem plano de saúde, agora é tudo pelo SUS, né? Mas vamos embora. Aí nós tínhamos o médico do postinho, mas tinha o médico da família também, que era particular. E cidade pequena é aquele negócio. O teu bisavô nasceu com aquele médico, o teu avô, o teu pai, tu quer que a família toda nasça com aquele médico, né? O doutor Antônio, muito querido. E já faleceu. E aí eu disse para minha esposa, vamos consultar com o doutor Antônio? Bom, na época era tipo R$120 a consulta. Era, né, mais ou menos isso. E fomos consultar. E aí pagava a consulta na saída. Né? Na época não se pagava na chegada, pagava depois. Na época o pessoal era mais fio do bigode. Né? Era certinho. E eu lembro que a gente fez a consulta, terminou a consulta, ele falou assim, vocês vão fazer o acompanhamento da gestação toda comigo? Aí nós, tipo assim, gostaria, mas não tem como, né? Aí ele assim, aí eu não falei nada, ele assim, olha, vou fazer o seguinte, se vocês quiserem acompanhar comigo os 9 meses, eu vou cobrar R$10 a consulta para não dizer que eu não vou cobrar nada. Mas eu não pedi nada, eu não falei nada. Na hora do Espírito Santo, eu cuido de tudo, não vai faltar nada. 9 meses de consulta deu quanto? R$90. Uma consulta era quanto? R$120. E assim começou, a gente começou a guiar de tudo para Ana Júlia. Um dia eu fui lá comprar uma camisetinha regata, porque eu disse, pô, eu sou pai dessa criança, deixa eu dar alguma coisa para essa criança. Pelo amor de Deus, né? Eu ganhava de tudo do bom e do melhor. Chega o dia de ganhar o neném, pelo SUS, né? É a cesárea, né? Porque o médico já tinha dito, tu pode escolher, né? Mesmo pelo SUS, mas eu vou te dar esse privilégio de escolher cesárea ou parto normal. O teu parto vai ser pelo SUS, estava tudo certo. Chegamos no hospital, era um hospital de uma comunidade. Aí chegamos na recepção, a moça disse, olha, a presidente do hospital passou aqui e pediu para colocar você no nosso melhor quarto, você vai ter tratamento particular, né, sem custo nenhum, é um presente dela para vocês. Eu nem relacionamento direito tinha com essa mulher. E o Espírito Santo, eu cuido de tudo, não vai faltar nada. E assim começou. E aí saímos para a obra, né, nessa época. Ajudei o meu pastor. E eu fiquei 1 ano e meio na sede com ele, ajudando nos cultos, visitas, né? Ele fazia muita visita. E aí chegou um dia e eu entendi que eu precisava dirigir uma congregação. Eu já tinha dirigido pontos de pregação, né? Mas como eu estava na obra agora, eu disse, o caminho é esse. E eu cheguei para o pastor e disse, pastor, eu gostaria muito de uma oportunidade para dirigir uma congregação, né? Tinham 5 ou 7 na época congregações.
Aí ele foi bem sincero também, disse, Fábio, estão todas ocupadas, eu não tenho nenhuma, mas, enfim, o que eu tenho para ti é aqui na sede comigo. Mas eu senti que queimava meu coração de ir para fora, sabe? E bem, fiquei meio sem entender. Isso foi no sábado. Na terça-feira ele me chamou, olha, hoje eu recebi a notícia, a esposa do obreiro tal, lá de Mirim Doce, no Volta Grande, a congregação mais distante, assim, bem no interiorzão mesmo. Ela vai ter que fazer hemodiálise, não tem mais como ficar lá, eu sou obrigado a trazer eles para a sede, então teria aquela igreja, mas tu não vai querer ir para lá, né? Porque nessa época, mesmo que eu estava na igreja como ajudando ali, auxiliando, eu ainda era vice-presidente da associação empresarial, eu não tinha entregue meu cargo ainda, porque ia vencer aquele mês. E aí eles, tu lida com os empresários na cidade, tu não vai querer ir lá pro meio do mato, né? Esse pastor, é hoje? Quando é que muda? Não, até semana que vem tem que mudar. Conta comigo. Cheguei em casa para minha esposa, bora, vamos para lá. Então a gente foi pro interior de Mirim Doce. Mirim Doce tem 2.500 habitantes. Nós somos uma comunidade 17 quilômetros para dentro de Mirim Doce ainda. Não pegava sinal de celular, não tinha internet na época. Domingão do Faustão passava na terça-feira, porque era muito longe. A casa não tinha mata junta, que ela era de madeira, né? Tinha aquelas frestas, então a gente ficou 3 dias dormindo dentro da igreja para colocar mata junta. Aquele mês o pastor tinha inaugurado o banheiro da igreja, porque senão era patente, né? Patente é uma casinha de madeira lá no mato, onde as pessoas faziam as necessidades, e para lá nós fomos. E cara, Deus estava naquele lugar. Deus estava lá, as experiências. Eu tinha uma igreja com em torno de 17 membros, dos 17, 12 analfabetos. O único instrumentista era um menino que frequentava pai, o Evilásio, um menino de ouro, né? Mas nem sempre estava bem para tocar. E eu tinha 2 irmãs lá que tocavam um triângulo e um chacoalhinho, e essa era a nossa vida lá. Feliz da vida. A Ana Júlia tinha 3 meses nessa época, e servimos a Deus lá de uma forma. Ficamos 9 meses. E aí mudamos para São Francisco do Sul. Na minha despedida lá foi prefeita, Câmara de Vereadores, teve homenagem de tudo quanto é tipo lá, né? Foi muito lindo assim. E quando eu fui fazer minha mudança, a comunidade católica foi lá carregar o caminhão da mudança do pastor, que eles não queriam que botasse a mão em nada, por honrar aquele tempo que eu estive lá. E quanto tempo vocês permaneceram? 9 meses lá. 9 meses. 9 meses. Tava tudo bem, eu tava feliz lá, mas eu senti de novo que ia ter uma mudança. Mas tô lá, não tem sinal de internet, não tem celular, não tem nada. E aí eu lembro que eu vim a Taió, resolvi uma situação na associação empresarial, que já estava no fim do meu mandato. E aí eu entrei no MSN na época. Nossa. E aí tinha uma mensagem de uma jovem amiga nossa de São Francisco do Sul. Ela disse, oi Fábio, quanto tempo? Lembra da Lourdes Salete, que era um município vizinho? Eu moro em São Francisco do Sul, eu sou secretária da igreja aqui, e eu compartilhei sobre ti com o meu pastor aqui. Tu trabalha com jovens ainda? Ele disse, não, hoje eu estou mais focado aqui na igreja, mas, assim, olha, ele quer muito te conhecer. E eu acho que ele quer te trazer para cá. Eu disse, meu Deus, nem conheço São Francisco do Sul, onde é que fica isso? Aí fui buscar no mapa ainda, né? E eu vi que é perto de Joinville e tal. Eu disse, olha, vou ir conversar, mas vamos orar a respeito. Fui conversar com ele, conversamos meia hora, e ele olhou para mim assim, ó, da minha parte, você pode vir. Eu quero que você trabalhe com jovens aqui, né? Era em torno de 500 jovens na época, a igreja que ele pastoreava, tinha em torno de 2.500 pessoas. Eu disse, estou saindo do interior para vir para uma cidade grande para mim, né, São Francisco do Sul. Eu disse, mas vou orar, né? E eu fiz uma oração e eu fiz um voto com Deus. No domingo, e havia um grupo de irmãos visitar a minha igreja lá no interior. E esses irmãos vinham uma vez por ano. E aí eles vinham trazer donativo para os irmãos, fazer uma campanha de oração lá e tal. E eu disse assim, a Deus, eu quero que o Senhor use eles para falar comigo se é para mim mudar ou não. Né? Amém. Chegou no dia, não apareceu ninguém. E naquele dia do culto, estava meio chuvoso, nós estávamos em 5 irmãos no culto. Meu Deus. O culto era domingo, 2 horas da tarde, né? Porque depois eles tinham que tirar leite e tal, então terminava cedo. Tava lá nós, 3 horas da tarde o culto. Tava lá nós, eu meio desanimado, eu não queria nem pregar. Eu chamei o irmãozinho da porta, analfabeto, para dar uma palavra. Então ele vinha com a bíbliazinha dele, mas ele não sabia ler, mas ele sabia citar. E ele deu uma palavra, terminou a palavra e ele olha para mim assim, olha, irmão Fábio, deixa eu te falar uma coisa. O que eu tinha para falar aqui, eu falei, mas eu preciso te falar um negócio. Deus vai dizer que encerrou o teu tempo aqui. Nada, não sabia de nada. E usou o improvável que eu nunca imaginaria. E ali nós então decidimos sair, a gente foi para São Francisco do Sul, ficamos 2 anos lá em São Francisco. Foi um tempo assim de um crescimento até hoje, né? A gente ouve os irmãos falar, quando citam o nosso nome lá, foi a época de maior crescimento da história da juventude, né, de São Francisco do Sul. Deus
nos agraciou, né? Com esse tempo lá foi incrível. Ficou muitas marcas, né? Lá foi onde eu plantei esse projeto missionário de viajar com eles. Então ficou uma marca assim de mudanças absurdas, né? Pessoas hoje que já são pastores, já lideram igrejas que eu resgatei, que né, tipo assim, estavam perdidos. Eu disse, não, vem cá que eu vou. Tu tem vida, tu tem ministério. Tu tem, hoje um dos meninos, por exemplo, o Nick Miranda. O Nick, ele é produtor do Dave Leonardo hoje, né? Que viaja o mundo inteiro, produz todos os conteúdos de vídeo do Dave, é um dos maiores produtores que eu conheço hoje. Esse menino, ele trabalhava no escritório de contabilidade. Ele tinha o quê? Uma câmera e um microfone. Câmerazinha Sony T3i, eu lembro como hoje. E aí a gente começou a gravar vídeo na rua, e ali ele começou. Conhecemos o Dave nessa época. O Dave, eu sempre brinco, ele não era ninguém, né? Aí eu levava ele para pregar no Clube de Jovens, eu dava uma pizza e R$50 para ele, pro Dave Leonardo. E aí começamos a gravar com o Dave ali, e aí eu levava o André para fazer um teclado para nós, e hoje o André viaja com o Dave fazendo teclado, o Nick produz ele. São crias de lá e meninos assim que se entregaram para Cristo de uma forma absurda, entende? Vivem o reino hoje de forma absurda. De lá, fiquei 2 anos, vim para Porto Belo, daí, transferido para ali, o meu pastor mudou para ali, vim junto com ele, fiquei 4 anos ali, estava como vice-presidente da igreja, servindo, atendendo a congregação, e de repente Deus começa a provocar uma mudança no meu coração também, e a gente começou a entrar em momento de agonia, né? A gente sente muito forte isso. Eu digo assim que é como uma dor de parto, sabe? É uma dor terrível. A gente sente essa dor porque está nascendo algo novo. Né? E começou a acontecer isso. Achei muito estranho. Ouvi falar do pastor Júnior em Itajaí. Eu vim conhecer o pastor Júnior por causa do projeto social que eu queria implantar na minha igreja. Tinham me falado sobre ele. Vim conhecer ele. Quando eu conheci a RV, me apaixonei. Disse, não pode que essa igreja existe. Não pode que uma igreja faz tanto projeto social assim. E o meu coração, como sempre, foi voltado para fora. E eu me encantei. Cheguei em casa e disse, não, amor, tu tem que conhecer uma igreja que eu conhecia. Amor, não é bem assim, vá lá. 15 dias depois ela veio conhecer os projetos sociais, conhecer a igreja e ela ficou encantada. Conhecer os bastidores ali, né? Deu um domingo, eu disse, vamos no culto lá naquela igreja para ver como é que é o culto? Vamos. Deixei a congregação, deixei um dirigente lá e vim meio escondidinho, saí e vim em Itajaí conhecer a Reviver. Cheguei de terno, gravata, minha esposa de vestido, chegamos na Reviver, igreja preta, jogo de luz, fumaça. Não, isso aqui não é, não, isso aqui nem igreja, não, isso aqui é uma danceteria, isso aqui é uma boate. Uma balada. Saímos antes de terminar o culto, o pastor Júnior terminou de pregar, fui pro carro, mandei mensagem para ele, né? Aí ele disse, olha, muito bom o culto aí, estive aí hoje e tal. Muito bom, não quer nem ver o culto, né? Aí ele bem assim, Tais aqui, volta aqui jantar comigo, cara, vamos conversar. Eu disse, não, já tô chegando em casa. Nada, tava na outra esquina. Só que eu fiquei assim, não, isso aí não é pra mim. E fiquei arrasado. Mas aquilo continuava, aquele desejo de uma mudança, e não saí. Deus começou a levantar um profeta, começou a levantar outro. Estava vendo um tempo novo, Deus está chamando para um novo tempo. E eu comecei a ficar meio confuso no negócio. E aquela dor, a mesma dor que eu sentia quando eu tive que sair para a obra. Eu senti. Aí, de repente, minha esposa disse assim, Fábio, vamos no culto uma quinta-feira lá, que deve ser pouca gente, e a gente vai sentir melhor aquela igreja. Tá, vamos. Chegamos lá, Deus falou com a gente do começo ao fim do culto. E ali eu entendi que Deus tinha um propósito com a gente ali. Mas agora, como se desligar do ministério, Assembleia de Deus, onde eu estou 25 anos, né? Vou pastor agora, eu sonhava em estar na coordenação estadual de jovens, eu já estava fazendo parte da coordenação estadual. Tudo aquilo que eu almejava lá dentro estava acontecendo. Eu tinha uma liberdade total, eu era o vice. Mas o meu pastor sempre me deu muita autonomia para trabalhar. O que eu fiz? Eu chamei os meus pastores, abri o coração para eles e falei o que estava acontecendo. E eles, com muita sabedoria, disseram assim, Fábio, nós sabemos que Deus tem grandes coisas para vocês e não é uma placa de igreja que vai segurar isso. Então vamos orar junto, né? E no tempo certo, se Deus tem esse propósito, vai acontecer. Amém. Passou 3 meses, a gente não aguentava mais. A gente não se sentia mais parte de lá e se sentia parte daqui. E era uma dor terrível. Aí eu dirigi a congregação, chamei o meu pastor e disse, pastor, não dá mais. A gente vai precisar sair. Só que eu queria sair de uma forma leve. Eu não queria causar um impacto na igreja. Né? Porque queira ou não queira, hoje não é mais tanto, mas na época você quase que sair da Assembleia de Deus, você estava indo para o mundo. Né? Era uma revolta, né? Mas eu tinha uma boa relação com os pastores da Assembleia de Deus, tanto os pastores da convenção, enfim.
E aí eu cheguei para o pastor disse, faz o seguinte, então, você entrega a congregação, fica mais um mês e pouquinho, entende? Para te tomar a decisão certa. Aí tu vem e me diz, olha, não, realmente eu quero ir. Aí a gente anuncia o teu desligamento da Assembleia de Deus. E foi o que deu. Fizeram uma despedida para mim como eu nunca tinha recebido na minha vida, nem quando eu estava dentro da própria Assembleia teve uma festa tão linda, o amor dos irmãos. E esse pastor chegou e disse para mim, Fábio, eu vou pagar 3 meses de aluguel para ti e vou pagar 3 meses de salário ainda para ti, para que você vá, você já está desligado aqui, vai dar bênção, mas para você ter certeza se realmente era isso, porque realmente era assustador, né? E eu lembro que no dia que eu pedi uma confirmação de Deus, é uma reunião geral de pastores, tinha uma pastora pregando lá, ela mandou me chamar e ela disse assim, hoje Deus está arrancando vocês deste lugar. Então foi Deus testificando diante de todos os pastores, todos os líderes, toda a igreja, entende? Então todo mundo entendeu que não era uma decisão minha, era Deus me tirando para um novo tempo. E aí a gente veio. Aí eu tô 3 meses, vou pro meu último mês de salário e agora? O que eu vou fazer? Porque lá eu recebia como pastor, né? De igreja. E agora na River não tinha isso. Nem me conhecia direito. O pastor Júnior tinha falado comigo poucas vezes. O pastor Júnior me chama na sala dele e disse, olha, eu não sei porquê, mas Deus está mandando eu te contratar para trabalhar comigo. O salário estava acabando, eu não sabia o que ia fazer, o pastor me contrata. Comecei a trabalhar, já tinha o meu ganha-pão. E eu comecei a ganhar o mesmo tanto que eu ganhava lá, sem saber o quanto eu ganhava lá. Então, já me equilibrou, vim embora para Itajaí. Passou 6 meses e ele olha para mim e disse, olha, eu vou fazer outra coisa que eu não faço com ninguém. Isso até é antiético fazer isso. Mas Deus está me chamando, Deus está mandando eu te colocar na liderança da juventude dessa igreja. Eu tinha recém-chegado. Então ali eu vi que era uma desconstrução que Deus queria fazer ali em mim. E ali começou um processo e aí tem para 9 anos agora isso. É que eu trabalho com ele diretamente. E aí cuidei da comunicação da igreja, né? Reviver, porque minha formação é publicidade e propaganda. E aí eu comecei a ajudar, né? Hoje tem um time grande já de comunicação, graças a Deus. Mas foi ali que a gente startou tudo. E na juventude estamos até hoje. Cuida de uma galera lá, né? Leozinho. E era uma só, né? A gente fragmentou em 4 movimentos. Né? Leozinho, Dani, te dão trabalho, né? Eu quase nada. É isso. Pastorzão, e nessa sua caminhada cristã, qual foi o momento em que o senhor disse, olha, acabou tudo? Qual o momento que o senhor disse, olha, eu acho que aqui não tem mais saída? Porque às vezes as pessoas pintam um evangelho dizendo, olha, não, é tudo legal. Sim. E quando chega em cima de algum problema, alguma situação, essa pessoa recua, diz, não, acabou tudo. Vou te falar, Cris, não foi nenhuma nem 2 vezes, né? Porque tem momentos que a gente é tão racional e tão humano que a gente não consegue nem lembrar das promessas. Às vezes a gente radicaliza tanto esse lado humano nosso, né? A gente é tão frágil emocionalmente que vem certas lutas, certas circunstâncias que você não imagina, tantas pancadas, que naquele momento você acha que não faz sentido. Ou eu acho que eu tô fora da visão. Ou não tô no lugar certo. Não, isso não é para mim. Ou quando atinge algum dos teus. Por que tá dizendo? Não, então bate em mim, não bate lá. Então, algumas vezes você já passou esse sentimento, sim. É uma guerra, né? Constante, tudo isso. Né? Por isso que a minha oração sempre com Deus é essa. Deus, torna clara a visão. Eu preciso ter clareza na visão. E às vezes tudo que Deus me mostra é uma névoa. É aquele carro dirigindo na neblina que você enxerga só 5 metros. Você não enxerga o fim. Só que você está indo. Só que chega uma hora que o dia amanhece, o sol raia e você enxerga toda a paisagem. Só que esse chegar até o dia amanhecer, clarear e o sol raiar, é difícil. Você anda com medo, você tá aqui no volante, mas você tá assim, meu Deus, meu Deus. E tá vindo o carro do contra. E se eu bater? E é o meu fim. Vida cristã, vida cristã. Deus bota umas provinhas assim que é... Mas aí você começa a lembrar das promessas, e o dia vai clareando e o sol vai raiando. E aquilo que eu costumo dizer, eu tenho uma história, né, que eu compartilho muito, até postei no meu Instagram essa semana. É uma história, né, do Yuri. O Yuri queria muito fazer a obra de Deus. E ele chegou para Deus, Deus, eu quero ir para o campo missionário, eu quero fazer tua obra, eu quero que o Senhor me envie para vários lugares. Deus disse, tá bom, Yuri. Tá vendo essa grande pedra na frente da sua casa? Eu disse, estou vendo. Eu quero que durante 1 ano você empurre essa pedra por 1 hora. Todos os dias. Por 1 hora você vai lá e empurra essa pedra.
E ele tinha clareza que era Deus falando com ele, então todos os dias ele acordava, ia lá por 1 hora, ele empurrava, fazia força, empurrava aquela pedra. Só que quando deu 1 ano, ele observou que a pedra não tinha mexido 1 centímetro sequer. E ele ficou muito revoltado com Deus. E ele vai ter um diálogo e diz: Deus, há 1 ano atrás eu disse para o Senhor que eu queria ir para a obra, que eu queria fazer a tua vontade. Eu queria ser enviado para os campos. E o Senhor mandou empurrar essa pedra e eu entendi. Só que, Senhor, eu me sinto um palhaço. Eu me senti usado. Porque, poxa, 1 ano o Senhor manda fazer durante 1 hora isso aqui e a pedra não mexeu 1 centímetro. O que o Senhor queria com isso? Aí Deus disse: Yuri, olha para a sua estrutura física como está hoje. E Yuri estava mais forte, porque durante 1 ano ele se exercitava e ele estava agora com o físico pronto para enfrentar um campo. E Deus disse para ele: Yuri, nunca foi sobre a pedra, sempre foi sobre você. Então é isso que eu entendo. Quando eu estou passando uma luta, eu paro para pensar nisso. Não é sobre a luta. É sobre o que Deus está querendo gerar em mim através daquilo que eu estou passando. Não é sobre a circunstância contrária, não é sobre aquilo. É o que Deus quer gerar em mim. Em que fase eu estou? Onde é que a minha fé está chegando? É isso que eu entendo hoje. Então eu consigo interpretar de uma forma melhor o que Deus, as dores, né, muitas vezes que a gente passa. Claro que passar não é fácil. No momento você grita. Você realmente quer desistir muitas vezes. Mas quando você lembra da promessa, quem te chamou, você prossegue. Eu tenho algo muito forte no meu espírito da nossa conversa, assim. Eu gostaria de fazer 2 perguntas, pastor. O que você fala para um filho? Que a parte da Ana Júlia me chamou muita atenção, assim. E eu fiquei preso nisso, né? O que você me fala e que direção para aqueles que estão em casa, que são filhos que ainda não entenderam um propósito de Deus? E que direção o que você fala também para um pai e uma mãe que ainda não conseguiu ver no seu filho que ele é um projeto de Deus? É algo que está muito forte, assim. Eu acredito, Felipe, no meu caso, né? Primeiro eu tive um encontro real com Deus. Sim. Então isso, um pai, ele precisa ter um encontro real com Deus. Ele precisa se permitir isso. E ter um encontro real com Deus vai bagunçar muitas coisas. Bagunçar no sentido positivo da tua vida. Ele vai mexer várias estruturas para que o propósito se cumpra. A partir do momento que você começa a ter uma intimidade relacional com Deus, você começa a ter uma percepção do que você precisa derramar sobre o seu filho. Então, assim, a minha filha, ela só seguiu o exemplo. A gente nunca impôs nada para ela, a não ser ensinar ela a arrumar a cama dela. Que não foi uma imposição. Meu pai fazendo. Pronto, a gente sempre foi, acorda, arruma a cama. Pronto, então assim, ó, é pelo exemplo. Então não tem, como é que um filho vai seguir um exemplo se o pai e a mãe não deram o exemplo? Isso vai custar muita coisa. Custou muitas horas de sono nossa, sim. Custou muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, deixamos de fazer, sim. Mas hoje a gente olha o resultado, então é fácil conduzir a minha filha hoje. E eu vou te falar, eu acho que nem sou eu que conduzo, na verdade. É o próprio Deus que conduz ela, entende? Ele só nos deu a sabedoria de ser assim. Então, filho, não tem como, né? Os pais que estão me ouvindo nesse momento, você precisa se posicionar como um sacerdote no seu lar. Você precisa se posicionar como um homem, como uma mulher de Deus no seu lar. Eu não estou fazendo, falta agora que você vai ter que fazer um ritual de dobrar o joelho meia hora, de isso. Não, na simplicidade. De tirar um tempo, que a sua casa perceba que você está lendo a mensagem, que você está separando um tempo de oração, entende? De uma forma simples. Nosso hábito em casa, isso desde que a gente se converteu. Se tu vai comer uma bolacha, tu agradece a Deus. Nossas refeições, a gente dá as mãos e a gente ora, né? E a minha filha vivencia milagres que a gente vivenciou também, experiências. Eu vou compartilhar uma que foi uma das mais fortes ultimamente agora. O Cris estava nesse dia, inclusive, junto. Nós fomos para os Estados Unidos agora em maio desse ano. E nós temos um sonho que a nossa filha estude fora. É um desejo do nosso coração. E como a gente preparou ela, e ela é uma menina que hoje, se ela tiver que morar sozinha hoje, eu descanso. Ela sabe se virar com tudo. E outra, né? Boletim, ela teve um 9 ali que ela foi na escola brigar porque não era justo aquele 9, ela conseguiu reverter. Então, é uma menina muito dedicada, muito inteligente. A Ana Júlia é simplesmente fantástica. E a gente chegou nos Estados Unidos, e aí eu lembro que eu vim muito doente, eu peguei uma infecção bacteriana, minha esposa estava com dengue, e aí a gente tinha conferência de jovens aquela semana. E entre ir para a clínica, tira sangue, toma soro e tal,
tinha tempo para conversar. E aí eu olhei para minha esposa e disse, meu Deus, né? Como que um dia a gente vai conseguir mandar a Júlia estudar fora? Né? A gente voltou dos Estados Unidos, ela ficou empolgada, ela gostou da ideia, ela se apaixonou pelos Estados Unidos. E aí eu financeiramente não tem como, não consigo e tal. Mas na hora eu disse, minha esposa, mas se Deus tiver um propósito, vai acontecer e tá tudo certo. E se não, tudo bem. Só que como eu terminei de falar daquilo, mas como pai, caramba, eu preciso prover isso, eu não posso, é a minha filha, como eu vou fazer? E aí eu comecei a olhar as circunstâncias, eu fiquei limitado e eu disse, Deus, só o Senhor mesmo. Amém. Minha esposa com dengue estava muito fraca, ela não conseguiu ir na conferência nem na quinta nem na sexta. Sábado de manhã eu disse, amor, eu quero muito ir. Pede para alguém vir me buscar, eu vou participar do culto e já venho embora. Isso fechou. E era justamente ali onde ela precisava estar. Minha esposa veio, o pregador pregando, e ele, inclusive eu tinha ido comprar 2 calças aquela semana para a conferência, que tinha, minhas calças tinham rasgado na viagem, aí o pessoal precisa de calças para a conferência, vai comprar, e eu tinha ido ver uma jaqueta também, só que a jaqueta no valor eu não ia chegar na minha prestação ali, no meu controlezinho financeiro. Disse, não vou pegar. Daí minha filha disse, pai, poxa, essa jaqueta é tão legal, gostei tanto em ti, tu devia levar. Disse, não, filha, outro mês, depois do pai pagar as calças, o pai vai comprar a jaqueta. Tá bom, pai, tá bom. Amém. E a gente saiu. Por que eu estou contando isso? Que o pregador, quando estava pregando, de repente disse, ó, Fábio, vem cá. Lau, você vem cá, minha esposa. Hoje Deus está chamando vocês com o dom de governo, assim como José e tal. E ele tirou a jaqueta dele, e ele disse, coloca essa jaqueta. Só que ele é um cara que não é tão alto como eu e é bem mais magro. Daí pensei, será que ele vai fazer uma pegadinha, né? Quando eu coloco a jaqueta dá exatamente certo em mim. E era justamente a jaqueta que eu estava de olho. Botei a jaqueta, liberou a profecia. A filha de vocês está aqui? Vocês têm uma filha, né? Disse, temos. Ela está aqui? Está aqui. Cadê a... Como é que é o nome dela? Ana Júlia. Cadê a Ana Júlia? Estava no meio, vem cá, Ana Júlia. Alguém aqui tem dólar? Aí tinha lá que tinha dólar. Alguém aqui tem euro? Tinha lá que tinha euro. Resumindo, tinham 7 moedas com R$1. Tinha peso argentino, tinha tudo sério lá. Ele pegou a mão e disse assim, Ana Júlia, abra sua mão agora. Abriu. Ele botou o dinheiro na mão dela. Deus manda te dizer, escolhe aonde tu quer estudar. Escolhe qual a nação que tu quer dizer. Não tem, cara. Zerou o game. Zero game. Entende? Olha o cuidado, olha... Então, assim, ó, eu sei que ela vai estudar fora, ela vai escolher onde ela quer estudar. Como vai ser e aonde vai ser, eu não sei. Mas vai ser. É com ele. Quando eu vir as costas, eu vou tirar a jaqueta, inclusive essa jaqueta aqui. Ele disse, não, é um presente para ti. E Deus falou, filho, eu tô cuidando de tudo. Tá tudo certo. Entende? Então, cara, viver esse evangelho, viver esse reino, e ver a minha filha andando nesse profético, só que assim, é uma decisão, né? O pai ou a mãe que estão nos assistindo, você precisa se posicionar. Eu não estou falando de você radicalizar, mas de você mudar com seu amor todos os dias, desde criança, levando ela para a escola. Eu brincava, dizia, eu te amo, eu gritava, eu te amo mais, ela dizia, eu é que te amo mais. Entrava no carro, filha, vamos orar, vamos orar. Então toda quinta-feira ela dizia, papai, hoje é eu que oro, quando criança. Então na quinta-feira ela escolheu que era o dia que ela orava, os demais dias era eu que orava. E a minha oração todos os dias por ela, em alto e bom som, para que ela ouvisse, Senhor, que a Ana Júlia seja sempre cheia do Teu Espírito Santo. Derrama sobre ela inteligência, sabedoria e conhecimento, Pai. E discernimento sobre ela. Então, minha oração sempre foi essa. Hoje, quando eu vou no quarto dela, vou dar um beijo, uma boa noite, ou pela manhã eu encontro ela, que ela se isola no quarto dela para fazer o devocional, eu respeito esse tempo dela sozinha com Deus. Quando ela sai, que ela vai para a escola, filho, Pai te ama, receba inteligência, sabedoria e conhecimento, seja cheia do Espírito Santo. Ela vem com testemunho. Esses dias ela começou uma célula, ela estava com 12 amigos em volta dela, ouvindo a mensagem. Ela ora para as pessoas, ela leva para a igreja. Cara, isso aí. Só que é aquilo que você derrama, sabe? A sua disciplina como pai, como mãe. A gente decidiu, a nossa filha vai ser criada nos caminhos do Senhor. Uma coisa que a minha esposa sempre deixou muito claro, assim, numa conversa comigo, porque a gente foi criado um pouquinho já mais no radical, né? Porque é o que os nossos pais também receberam. E a minha esposa sempre disse assim, a nossa filha vai ser criada livre em Deus, para ser quem ela quiser ser. E a gente criou ela livre. E ela está sendo muito mais do que nós imaginávamos que ela seria. Porque a gente disse, Senhor, ela é tua.
E a gente quer que seja o evangelho leve na vida dela, que ela entenda o evangelho. Amém. De verdade, de verdade. Ela dá de soiteira em nós hoje. A disciplina dessa menina é absurda. É absurda. Eu fico assim, encantado. Agora, a Ana é demais. Ela terminou agora, tá terminando o 9º ano, né? Vai pro 2º grau. E ela tava com 2 opções agora de escolas para estudar. Uma nós temos que pagar integralmente a mensalidade, escola privada, né? E aí ontem recebemos uma notícia de uma outra escola com uma bolsa. E esse filho, ontem não, hoje na semana aí foi. E eu vou orar. E ela orou e veio falar com a gente: olha, eu entendi que é nessa escola por causa disso. Eu vou orar. Entendi. Pronto. Missionária Ana. Quantas vezes estou vendo a igreja, já estava orando por alguém, colocando a mãozinha dela em alguém, orando sobre a pessoa. Vai dar certo, confia. Um dia eu lembro que o André Fernandes esteve na igreja pregando, a igreja estava super lotada. E de repente eu me dei por conta: meu Deus, onde está a Ana Júlia? De repente o fotógrafo vem da igreja: olha onde é que está a tua filha. De joelho no chão, assim, a lágrima rolando, banhada assim, Deus ministrando. Um dia ela no carro, nós indo para a igreja, semana da virada, ela pergunta: pai, o que tu acha que eu vou fazer na vida adulta? Assim, o que eu vou ser? Porque ela tem aquela fase de uma hora quer ser nutricionista, uma hora quer ser médico, outra hora quer ser outra coisa, outra hora não quer ser nada. Né? Eu disse: filho, o que tu vai ser eu não sei, filha, mas tu é muito um pai. Tu é inteligente que nem a mãe, mas tu é muito soft skill que nem o pai. Tu é muito relacionamento, filha. Eu disse: pai, eu também acho que Deus vai me usar na área de relacionamento, a minha profissão. Eu disse: é isso aí. E fomos pro culto. Enquanto o Vitor Hugo pregava, Deus mandava eu dar o meu celular para ele. E eu fiquei numa guerra ali, porque como é que eu vou dar um iPhone, senhor? Eu não posso dar meu celular para ele. E eu fiquei numa guerra, porque assim, tinha um valor para mim aquele celular. E de repente, depois de meia hora de luta com Deus, eu não resisti. Ele pregando, eu fui obrigado a levantar e lá dando na mão dele. Cheguei com o celular, só dei na mão dele. Ele olhou para mim, eu disse: é. Ele segurou minha mão e disse assim: ó, essa sua oferta não é sobre você, é sobre sua filha. Ele nem sabia que eu tinha uma filha. E Deus me mostra relacionamento. Então fechou. O que eu vou falar para vocês, cara? Não tem, cara, não tem assim, Jesus é lindo demais, cara. Não tem. Invista, cara. Invista nos seus filhos, invista no seu tempo com Deus, cara. Intimidade com Deus. O pastor Júnior foi um cara que me ajudou muito a entender isso, porque na minha formatação religiosa, né, que eu me formatei, então tinha que ter aquela uma hora antes do culto, tinha que dobrar o joelho, ou você tinha que fazer uma coisa que as pessoas vissem, né? E quando eu chego lá e ver que as pessoas não dobravam o joelho, não oravam antes do culto, eu tomei um choque. E um dia eu chamei o pastor Júnior e disse: pastor Júnior, eu tô assim, escandalizado. Se vocês não oram... Aí o pastor Júnior olhou para mim: Fábio, aqui a gente ensina você a ter uma vida de oração. E ter uma vida de oração não é uma disciplina de que hoje eu tenho que orar 1 hora, não. É viver orando. E a partir dali virou uma chave para mim absurda. Não é um momento, né? Uma vida. Não é. Então tô no carro, às vezes tô falando língua estranha, tô gritando, tô indo pro trabalho, tô orando. Quantas vezes eu chego no escritório de trabalho, eu vou bem mais cedo, eu vou mesa por mesa. Eu lembro da minha mãe: pô, se a mãe orava no banco, deixa eu orar aqui, eu vou nas cadeiras, eu começo a orar. Cada um, Senhor, dá sabedoria, dá inteligência a eles, dá criatividade, Senhor. Que nós temos um ambiente profético aqui, Senhor, nos ajuda, nos dá sabedoria. Deus, hoje eu preciso de uma solução, me dá sabedoria, como eu vou fazer? E é assim que Deus faz. Dias atrás eu estava com uma situação muito difícil para resolver na empresa, e aí a ansiedade tocou, da ansiedade, o gordinho quer comer, fiz um sanduíche maravilhoso para levar, e eu já estava salivando, e quando eu termino o sanduíche, Deus vem assim para mim: filho, tu daria esse sanduíche para mim? Deus. Já entendi. Fui em consagração, deixei o sanduíche em casa, fui em consagração. Cheguei lá, eu não precisei falar nada, as coisas se resolveram por si só, da melhor forma possível. Quando eu volto para casa, Deus, comemora e come o teu lanche agora. O sanduíche estava lá comigo, o sanduíche. Outro dia, né, o Godinho tem briga com o sanduíche, né? Isso eu conto para todo mundo. Vou contar 2 experiências agora, rapidão, para encerrar aqui essa parte. Eu preparei um sanduíche com linguiça e queijo, eu estava com muita vontade, comi no interior. Fui lá no mercado, comprei linguiça e queijo. Outro dia de manhã preparei o sanduíche, assim, ó, recheadão.
Se agora eu vou, cheguei lá, o cafezinho da dona Vivi, né? Agora a dona Nani lá. Pô, quentinho e tal, vai ser uma beleza. Né? Botei na mochila. Quando eu tô indo, eu encontro um cidadão debaixo de uma marquise. Ele não era morador de rua, mas ele estava numa situação de rua naquele momento ali, pelo que eu percebi. E eu passei por aquele homem e eu disse assim, Senhor, transforma a vida desse homem. Fala com ele, Deus. Muda a história dele, Senhor. E aí o Espírito Santo, sim, volta lá e fala para ele. Eu, what? Tá certo, Deus. Tu quer me usar, né? Alguém tem que falar, então sou eu. Voltei lá e comecei a falar com aquele homem. E de repente eu ouvi o que eu não queria ouvir. E Deus diz, pergunta se ele tá com fome. E eu, Senhor, tu tá de brincadeira dentro de mim. Isso é meu. Ô, Senhor, o meu sanduíche. E eu fiz a pergunta e ele respondeu o que eu não queria ouvir. Se tô com fome. Se então o Senhor não sabe. Mas eu preparei um sanduíche pro Senhor hoje. Tá aqui. Puxei da mochila. E aí quando eu saí, Deus me ministrou. Tu estás dando sanduíche porque tu já foi abençoado, filho. Tu não estás dando para ser abençoado porque tu já foi. Tu tens a condição do teu sanduíche. Ele não tinha. E aí Deus liberou essa palavra e liberei sobre a igreja. Esse ano vai ser um ano em que você vai conquistar coisas que você vai achar que é para você, mas não é. Você vai abençoar a vida do outro porque você já foi abençoado. Amém. E outra luta com comida que eu vou falar para vocês que é uma gordinha aqui, né? Mas foi uma experiência incrível. Assim, foi uma experiência incrível, mas até hoje desafiadora para mim. Confesso que eu tenho quedas nesse sentido. É nítido, né? Mas eu lembro que eu fiz um acompanhamento com a nutricionista e o médico bem certinho. E durante 3, 4 meses eu perdi 16 quilos, eliminei, né, de forma saudável. Comendo de forma correta, exercitando, sem medicamentos, assim, foi bem legal, assim, fiz bem certinho. E quando estava chegando uns 4 meses, né, que era o meu plano com esse médico, essa nutri, que eu estava bem, estava legal, eu fui abastecer o carro. E quando eu olho para a estufa, tinha um pastel de queijo. E pastel de queijo para mim é uma guerra, é vida. Quando eu olho para aquilo, já salivei aqui. E aí na hora, eu pensei, cara, eu tô tão certinho, fazendo tão certinho, que um pastel de queijo não vai fazer diferença. E quando eu abri para a nutricionista o meu cardápio, ela disse, olha, algumas coisas você vai ter que tirar, entre elas o pastel de queijo que não vai mais fazer parte do teu paladar, ok? Então eu tirei. Só que eu disse, poxa, eu tô tão bonitinho, pastel de queijo não vai fazer diferença. Por outro lado, eu não posso comer, não faz mais parte do meu paladar. E eu comecei uma guerra, e aí começou uma guerra entre eu e o pastel de queijo, uma paixão. Eu olhava para ele, olhava para mim, pego, não pego, fui lá e disse, moça, me dá esse pastel de queijo. Ela deu, botei no pacote, paguei o posto, fui pro carro, vou comer aqui no carro mesmo. Eu tava assim, salivando. Tirei do pacote e fui orar. E eu orei assim, Senhor, abençoa este alimento. Quando eu falo assim, Deus, filho, como eu vou abençoar aquilo que te faz mal? Então não tem jeito certo de fazer as coisas erradas. Como Deus vai abençoar aquilo que não faz parte da minha vida? Então tem muita gente hoje, estou falando isso agora, não estava no meu script, mas quero liberar de forma profética isso. Tem muita gente insistindo naquilo que ela tem que de fato deixar. Deus não vai abençoar, não adianta você orar, você precisa renunciar. Não existe jeito certo de fazer as coisas erradas. Não tem como. Não tem como. O pastorzão fez um comercial do pastel de queijo que agora até Deu fome fome. essas horas. Eu vi até o caldo de cana na cabeça. Misericórdia. Mas é isso, gente. Pastorzão, a gente fica super feliz em te receber aqui, mas o nome desse podcast é elevado porque a gente queria achar um nome. Tava difícil de achar nome, abre a Bíblia, podcast Isaías, podcast Abre o Mar, sei lá, cara. Abacuque. Não, foi todos, mas não rolava. De repente, esse senhor nos trouxe esse nome elevado. E quando a gente começa a olhar e entender, o Senhor quer nos levar a um lugar elevado, num lugar mais alto do que as nossas limitações, vivendo uma vida onde o Senhor deseja nos colocar num lugar onde a gente tem que estar, que é em Cristo. Então, o que o Senhor diria hoje a respeito de uma vida elevada no Senhor, que hoje o Senhor já tem pela sua vivência, já tem pelas suas experiências? Sim. O que o Senhor diria para alguém que está assistindo hoje com uma mensagem final
de uma vida elevada e falar para eles aí, sobe aqui que aqui é bacana? Então, uma das coisas mais fortes, né, e eu sinto no meu espírito de liberar sobre vocês nesse momento, é que o elevado de Deus nem sempre ele é aqui. Às vezes o elevado de Deus está aqui. Porque qualquer posição que Deus te coloca, ela é elevada, independente da altura que você imagina que você está. Então, às vezes a gente imagina, eu preciso chegar lá. E Deus diz, não, só preciso de ti aqui. E tá tudo certo. E eu falo isso porque eu, desde o começo que eu acompanhei vocês, uma das coisas mais lindas que eu tenho achado em vocês é porque vocês não estão buscando, nesse momento, pessoas de um olhar humano elevadas, posicionadas em redes sociais, ou um cara que vai trazer engajamento para nós. Não, vocês estão buscando pessoas que têm uma história, que têm uma essência, mas que são anonimatos muitas vezes. Para mim isso é ser elevado. Então esse nome, com a visão que vocês estão tendo nesse momento, dando voz a pessoas não tão conhecidas, que não estão no hype do negócio muitas vezes, mas vocês estão dando voz. E não é sobre quem está aqui, é sobre quem está com a gente. Não é sobre eu, é sobre quem está comigo. Então, eu vejo, né, tantos outros canais não criticando, mas eu acompanho muitos podcasts. Levam pessoas que, tipo assim, é mais o mesmo. E às vezes uma pessoa simples, ela vai trazer uma essência, uma resposta incrível. Então eu estou aqui hoje como um canal de bênção e eu sei disso. Tem pessoas muito melhores, humanamente falando, podendo estar aqui, sim, mas Deus escolheu. Então o que eu liberei aqui, ninguém vai liberar igual. Porque é algo que Deus liberou sobre mim. Isso é ser elevado para mim. Outras pessoas que eu já acompanhei que passaram aqui, cara, eu olho, nossa, nem conhecia. Meu Deus, olha que história esse cara carrega. Gente, eu fico assistindo, eu fico assim, uau, nossa, é isso. É isso. Que vocês continuem sempre dessa forma. E entendendo isso, que elevado não é uma posição. É o que você derrama sobre a vida das pessoas. Porque ele é elevado. Amém. Elevado não é as visualizações que recebemos. E que tá tudo bem, na é legal. plena vontade dele. Não tem problema nenhum ter visualização. Cara, às vezes é uma palavra que você vai trazer resposta para uma vida, vai mudar um destino, uma circunstância. É uma experiência de vida. O cara dizer, pô, o cara não tá aqui porque me chegou agora. Cara, ele construiu uma história. Você entende? Não é sobre essa posição, é sobre essa posição, porque é essa aqui que faz tu chegar aqui. Ninguém chega por cima, você vai ter que começar por baixo. E essa história do por baixo aqui, cara, é o que leva. Jesus elevou o nível quando pediu para todos sentarem e lavar os pés. Pronto. Isso aí. Né? Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Então, infelizmente, hoje, cara, tem uma percepção de elevado ser algo muito, muito do hype, né? Cara, não. Nos bastidores está acontecendo muita coisa incrível. Na verdade, é o bastidor que faz a roda girar, né? É o bastidor. É aquilo que o Salomão falava, né? Não me des nem a riqueza para que eu venha esquecer de ti, nem a pobreza para que eu venha furtar. Né? É um equilíbrio. Amém. É um equilíbrio. Glórias, glórias. Puxa, pastor, Cara, aí... muito bom estar aí com aí vocês. a gente bate papo até a madruga aí, rapaz. Olha, assim, vocês me disseram memória muitas coisas legais, assim. E é isso aí, cara. A entrega, né? Se puder deixar essa mensagem aí de ser elevado, cara, é essa entrega, cara. É ser apaixonado por Jesus, cara. Não é sobre a sua vida, é sobre o que Deus quer fazer através de você. Não é você acordar, Senhor, abençoa meu dia. Senhor, o que a gente vai fazer junto hoje? O que o Senhor quer fazer? E, cara, é muito doido. Quando você tem esse entendimento, você olha para um abraço de uma pessoa, você muda o dia dela. Uma palavra liberada. Às vezes eu tô andando na rua, paro, assim, olha, você não me conhece, mas eu quero te dizer que Deus tem uma obra grande na tua vida. Posso orar por você? Cara, é isso. É isso. Amém. É isso. Isso aí, pastor. Que história inspiradora, que palavras, né, que deixam a gente muito feliz. Eu creio que isso que o senhor está compartilhando com a gente vai ser alimento para muitas pessoas. Amém. Em nome de Jesus, a gente agradece a pastora Glaucia por ter liberado, a dona Ana também por ter deixado. A gente tem que trazer a Ana aí também, cara. A gente tem que trazer a Ana aí. Acho que vai ser uma experiência legal. Cara, a Ana é doidaça, cara. Muito pra frente aquela menina. Que legal. Eu sou suspeito de falar, né? Mas graças a Deus ela nos dá muito orgulho assim. Eu sei que vai muito longe. E que, cara, que as nações a recebam de presente. Né? É. Aonde, como, quando, não sei. Mas vai acontecer.
Glória a Deus. Pastor, a gente fica assim, coração felizaço de te receber aqui. Muito obrigado. Amém. Foi difícil de trazer, porque o senhor tem a agenda muito corrida, mas... É que eu não dependo da minha agenda. É verdade, é verdade. Eu não dependo da minha agenda. É verdade. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, pastora Glaucia, por ter liberado. A gente ama vocês, honra vocês. Obrigado. Até a próxima, né, pastor? Eu sei que não foi só essa, vai ter mais, porque a gente precisa ouvir mais conversa, tem muito mais Daqui conversa. Daqui a pouco a gente vem em família, né? Vai ser muito legal. Boa, né? Esse muito porque cada um tem a sua peculiaridade, né? A Ana Júlia tem uma percepção, a Glaucia tem outra percepção. Ah, vamos fazer essa. Vamos fazer essa. Vai ser muito legal, boa. Vai levado em família. Levado em família. Muito bom. Tá aí. Pastor, muito obrigado, tá? Deus abençoe o senhor. Felipe, né? Obrigado, prazer estar aí, Cris. Obrigado mesmo por essa oportunidade de compartilhar aí essa vida simples de reino, mas que a gente tem paixão. E a minha mensagem é essa, cara. Seja apaixonado por Jesus, né? Se entregue totalmente de uma forma muito simples, mas diária, sabe? Assim, diálogo com Deus, vivência. E você que é pai, cara, essa é a única forma de você realmente seu filho perceba, né? Que de fato você, mas pastor, há tanto tempo eu faço, mas meu filho não... Só continua. A obra do Espírito Santo, fica tranquilo. Permanece, só isso. Tá doendo? Permanece. Ele é a cura, tá tudo certo. Aleluia. Amém? E é isso aí. A galera de casa que nos assiste, que seus olhos possam estar elevados na vontade do Senhor. Amém. Que Ele que nos sustenta. Amém. Muito obrigado, meu irmão, pastor. Já te amo. Acabei de te conhecer, mas já te amo. Parece que eu já te conheço já faz tempo. Isso aí. É o que Deus faz. Já somos irmãos? É verdade. Muito obrigado. Crisinho. Obrigado. Glória a Deus, meus irmãos. Até a próxima. Não perca o próximo episódio do Levado. Daqui a pouco o pastor vem com a sua família aqui. Vai ser muito bom. Já tô ansioso já. Muito bom. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Gente. Até mais. Tchau.